Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos, continuando a nossa série sobre mutação constitucional. Talvez esse seja o vídeo mais profundo que eu vou trazer dessa série para vocês. Então, de coração aberto, fiquem de coração aberto. É o seguinte, há um princípio que regula, que fundamenta o controle de constitucionalidade. Há vários princípios, mas um deles é a chamada contemporaneidade. O que é que isso significa? Significa que, para declararmos a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de determinada norma, essa norma precisa ser produzida contemporaneamente à Constituição. Ou seja, essa norma tem que ser produzida quando a Constituição já está promulgada. De modo que a análise da compatibilidade entre uma norma que foi criada anteriormente à Constituição com essa Constituição nova é uma análise que a gente chama de legalidade, que a doutrina vai chamar de juízo de recepção ou não recepção. A gente não decreta a inconstitucionalidade dessa norma, a gente diz que essa norma não foi recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Exemplo concreto, lei de imprensa. A lei de imprensa não foi recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro conforme decisão do STF. E aí eu quero trazer duas questões que têm a ver com mutação constitucional. A primeira, é possível a constitucionalidade superveniente? Ou seja, uma norma nasce inconstitucional e depois, com o tempo, ela se torna constitucional. Ou seja, ela nasce de forma incompatível com a Constituição, vem o legislador e faz uma emenda constitucional para torná-la compatível com a Constituição. Isso é possível? O Supremo diz, não é possível. O Supremo diz, não é possível. Agora, a situação contrária, e isso que tem a ver com a mutação constitucional. É possível a inconstitucionalidade superveniente? Ou seja, ao contrário. A norma nasce constitucional e com o tempo ela se torna inconstitucional. Com o tempo ela se torna inconstitucional. É possível? Veja, o Supremo diz, como regra não. Como regra não. Ou seja, não é possível ela nascer constitucional e depois vem uma emenda constitucional, modifica a Constituição e ela passa a ser inconstitucional. Então, não é possível tornar essa norma inconstitucional por processos formais de alteração constitucional. Porém, é possível que ela seja declarada inconstitucional por processos informais de modificação da Constituição. Qual é o processo informal de modificação da Constituição que estamos tratando nessa semana? Mutação constitucional. Mutação constitucional. Isso já aconteceu, professor? Já aconteceu. Quando o Supremo, na análise da constitucionalidade ou não do amianto, ali, artigo 2º da Lei 9.055 de 95, é a ADI, se você quiser anotar, 39 e 37 de São Paulo. O Supremo, inicialmente, ele disse que o amianto era constitucional. A exploração do amianto era constitucional. Mas depois, o conhecimento científico foi atualizado e o Supremo declarou a inconstitucionalidade da exploração do amianto. De modo que essa inconstitucionalidade não foi oriunda de uma emenda constitucional, uma alteração formal da Constituição, mas uma alteração informal. Uma alteração informal de um dispositivo que passou a ter outro sentido. O que é isso? Mutação constitucional. De modo que é possível a inconstitucionalidade superveniente? Se for oriunda de uma alteração formal, não. Mas se for oriunda de uma alteração informal, ou seja, uma mutação constitucional, é possível. Foi profundo, mas tem a ver com o tema. Eu não poderia deixar de trazer esse tema para vocês. Até uma próxima. Tchau.